tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Lorena Maria e esse vídeo eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o DIU de cobre. Primeiramente eu fiz uma colinha aqui e daí eu coloquei. Por que eu coloquei o DIU? Eu acho que essa é a dúvida de toda mulher. Eu coloquei o DIU porque a minha menstruação ela era desregulada ou tinha que tomar aquela injeção e a injeção tava engordando super com ela. E daí, tipo, comprimido eu também acabava esquecendo de tomar e tudo mais. Daí eu falei assim, tem uma solução, eu vou tentar o DIU. Daí fui no postinho, daí eu já tentei várias vezes comprimido, injeção. Daí eu falei pra ela que como a minha menstruação tava desregulada, e daí eu queria uma outra coisa que não precisasse tomar também direto, assim. Daí ela sugeriu que eu colocasse o DIU. Na minha cabeça, tipo, eu falei assim, eles vão ver qual que é o DIU melhor pra colocar, né? Que eles entendem. Mas não foi bem assim não que aconteceu, gente. Vou falar pra vocês. Passei com a ginecologista. Daí expliquei pra ela a minha situação, daí eu falei que queria colocar o DIU, porque daí também, né, gente, já tinha tentado outros métodos e não tinha funcionado. Daí eu falei assim, eu tenho o último, né, que é o DIU. Daí passei com a ginecologista, com a doutora lá, daí ela me perguntou por que eu queria colocar, daí eu falei que a minha menstruação era muito desregulada, eu queria deixar ela regulada, e outras coisas também, porque quando atrasa pra gente, a gente começa a ficar inchada, tem outras coisas, né? Daí conversei com ela, daí ela me deu os papéis, daí fiz os exames pra ver se tava tudo ok, e tava tudo ok, daí eu acho que durou o processo uns 3 meses. Daí nesses 3 meses eu já fui encaminhada pra colocar. Daí agendaram a data e daí eles te passa como você tem que ir, como você tem que fazer, blá blá blá, aquelas outras coisinhas. Daí eu fui, no dia lá, que tava agendado, na minha cabeça, na minha inocência, eu achei que, tipo, quando você chegasse lá, eles viam os exames e tudo, que já tinha sido encaminhado pra eles, e depois eles iam escolher qual DIU ia colocar. Aí, enfim, chega lá, você entrega o papel do encaminhamento, daí eles te dão um papel pra você assinar uma fichinha lá, que você tá de acordo, e o que acontece quando você coloca o DIU, blá blá blá. Mas não tava especificando o DIU que eu ia colocar, aí eu, me achando. Daí eu vi as meninas colocar, tinha bastante gente no dia, bastante mulher lá. Daí elas colocaram, saia andando normal, falei, não deve doer, né? Aí tinha eu e uma outra mocinha conversando lá, ela também. Ela já tinha 2 filhos, e no caso eu não tenho nenhum, mas eu queria colocar. Daí ela tinha 2 filhos e tava lá ansiosa, com medo também, porque tava fazendo a mesma coisa que eu, né? Daí, enfim, a gente chegou por último, então a gente preencheu a fichinha que eles deram lá pra gente. Daí chegou a vez da menina, ela foi lá, colocou, aí ela já saiu e já falou, doeu pra caramba. Aí eu já entrei com medo, né, gente? Porque eu não tava menstruada. Então quando você não tá menstruada, então acaba que você sente mais. E daí eu não tava, né? Aí expliquei pra médica, eu não tava naqueles dias. Porque eles falam que quando você tá naqueles dias, você fica mais dilatada e é mais fácil pra implantar o DIU, né? Daí eu não tava, pra piorar a minha situação. Vou falar pra vocês. Passei com a ginecologista, daí expliquei pra ela a minha situação, daí eu falei que queria colocar o DIU. Porque daí também, né, gente, já tinha tentado outros métodos e não tinha funcionado. Daí eu falei assim, eu tenho o último, né, que é o DIU. Daí passei com a ginecologista, com a doutora lá. Daí ela me perguntou por que eu queria colocar. Daí eu falei que a minha menstruação era muito desregulada, eu queria deixar ela regulada. E outras coisas também, porque quando atrasa pra gente, a gente começa a ficar inchada. Tem outras coisas, né?
Daí fui, conversei com ela, daí ela me deu os papéis, daí fiz os exames pra ver se tava tudo ok. E tava tudo ok, daí eu acho que durou o processo uns 3 meses. Daí nesses 3 meses eu já fui encaminhada pra colocar. Daí agendaram a data e daí eles te passam como você tem que ir, como você tem que fazer, blá blá blá, aquelas outras coisinhas. Daí eu fui, no dia lá, que tava agendado, na minha cabeça, na minha inocência, eu achei que, tipo, quando você chegasse lá, eles viam os exames e tudo, que já tinha sido encaminhado pra eles, e depois eles iam escolher qual dia ia colocar. Aí, enfim, chega lá, você entrega o papel no encaminhamento, daí eles te dão um papel pra você assinar uma fichinha lá, que você tá de acordo, e o que acontece quando você coloca o dia, blá blá blá. Mas não tava especificando o dia que eu ia colocar. Aí eu, me achando. Daí eu vi as meninas colocar, tinha bastante gente no dia, bastante mulher lá. Daí elas colocaram, saia andando normal, falei, não deve doer, né? Aí tinha eu e uma outra mocinha conversando lá, ela também. Ela já tinha 2 filhos, e no caso eu não tenho nenhum, mas eu queria colocar. Daí ela tinha 2 filhos e tava lá ansiosa, com medo também, porque tava fazendo a mesma coisa que eu, né? Daí, enfim, a gente chegou por último, então a gente preencheu a fichinha que eles deram lá pra gente. Daí chegou a vez da menina, ela foi lá, colocou, aí ela já saiu e já falou, doeu pra caramba. Aí eu já entrei com medo, né, gente? Porque eu não tava menstruada. Então quando você não tá menstruada, então acaba que você sente mais. E daí eu não tava, né? Aí fui, expliquei pra médica, eu não tava naqueles dias. Porque eles falam que quando você tá naqueles dias, você fica mais dilatada e é mais fácil pra implantar o DIU, né? Daí eu não tava, pra piorar a minha situação. Ela te chama lá, a ginecologista faz umas perguntinhas pra você, tipo, qual foi a sua última menstruação, se você chegou a fazer algum teste de gravidez recentemente, essas coisas bem básicas. É tipo o sistema Papa Nicolau. Daí fui, ela pediu lá pra trocar de roupa, colocar aquela roupinha lá azulzinha, fui, depois deitar na maca, ficar naquela posição que a gente fica quando a gente vai fazer Papa Nicolau. Daí, enfim, tudo bem, pegou um grande lá e ela tava conversando com a enfermeira, a gente não entende, né? Ela falou assim, não, esse é bem grande pra ela. Aí quando foi colocar, gente, vocês não têm noção. Daí ela só falou assim, agora como eu vou implantar o DIU, daí você tem que dar uma respirada bem profunda, porque é na hora que eu vou colocar. Ela falou assim, você vai sentir um sopro. Gente, que sopro. Achei que eu ia passar mal, juro. A minha pressão na hora baixou. E detalhe, eu tava sozinha. Daí eu senti esse sopro, ela perguntou, tá tudo bem? Eu, mas eu já tava sentindo, porque perfura o útero da gente, né? Aí elas ficam um minutinho lá mexendo e tudo. Nisso, minha pressão já tinha levantado, baixado, levantado, baixado. Aí tá. Aí depois ela tirou tudo certinho. Aí nisso, tudo bem, eu senti aquele sopro, mas tipo, tava dando pra aguentar. Aí levantei, fui lá, troquei de roupa. Daí depois que eles me deram um papelzinho falando que... Papelzinho do SUS mesmo, falando, né, que era o dia de cobre, que não sei o que tem, que ele dura até 10 anos, o que acontece, né, tem o pontos positivos e negativos nesse folhetinho. Mas, gente, eu vou falar pra vocês, eu já tinha um fluxo bem intenso de menstruação. Na minha cabeça, por isso que eu falei pra vocês, que eu acho que eu sou muito inocente. Na minha cabeça eu achei
que tipo, ela ia falar assim, como você tem bastante fluxo, daí escolher qual que era o DIU apropriado pra mim, porque tem vários tipos, né? Daí eu falei, meu, agora lascou, né? Porque aí o fluxo veio mais intenso, que depois que eu fui pesquisar no YouTube pra saber como que funcionava o DIU de cobre e tudo mais. Mas eu acho que quando eu fiz o exame, a médica devia ter falado, né, que a disponibilidade do SUS era só o DIU de cobre. Até aí tudo bem, né? Aí pus tudo, peguei o folhetinho lá, assinei o papel, tudo mais. Aí saí da sala da doutora. No que eu saí, já comecei a andar, minhas pernas já tava tipo meio que bamba, porque eu já tava sentindo já, juro por Deus. A minha pressão tava baixando e eu tipo não tava conseguindo andar direito. De tanta dor, uma cólica tão intensa que eu tava sentindo, que eu não sei explicar pra vocês. Aí fui beber uma água, no que eu bebi uma água, eu não tava aguentando ficar em pé, eu tive que sentar. E como eu tava sozinha, eu falei, não sei o que eu vou fazer agora. Daí fui, chamei o Uber. E, tipo, eu tive que pedir o Uber pra, tipo, ir andando super devagar. Porque a cada buraco que ele passava... Gente, eu sofria tanto, que é uma experiência, assim, horrível. Que eu acho que ninguém conta pra você. Tipo, aí, cheguei em casa, tomei, acho que 3 Buscofen. E não passava minha dor. Eu fiquei sentada no vaso horas ali, ó. Até amenizar um pouco pra eu tomar um banho, pra eu conseguir deitar. De tão horrível, de tão dor intensa, assim, que realmente dá. E ninguém fala. Porque eles não dão anestesia, eles não falam pra você beber nada, pra aliviar a dor. Tipo, você só vai no cru mesmo. Vai na marra. Gente, eu achei que eu ia desmaiar, juro por Deus. Primeiros meses foi difícil, porque o meu fluxo aumentou bastante nos primeiros meses. A cólica super aumentou e não tinha um remédio que fazesse melhorar aquela cólica, porque realmente é uma dor insuportável. Mas faz 1 ano e meio já que eu tô com o DIU de cobre. Daí agora, nesse último mês, que eu tô sentindo uma cólica mais levinha, assim. Mas os outros meses foi tudo, tipo, muito intenso, assim. Tanto fluxo quanto dor, que, tipo, começava a dar cólica 1 semana antes da menstruação descer. Então, essa é a parte horrível. Agora, depois de 1 ano e meio, que eu sinto mais ou menos cólica, o fluxo deu uma maneirada. Então agora, depois de 1 ano e meio, eu confesso que tá melhorzinho. Mas, se eu soubesse que era aquela dor lá atrás, eu não tinha colocado. Porque é uma dor insuportável. Tipo, é pros fortes. Eu já vi relatos de cliente minha que falou que colocou o DIU e desmaiou de tanta dor. Eu falei, bom, pelo menos eu não sou mole, né? Mas eu também já ouvi relatos de quem coloca aquele Mirena não sente nada, não sente. Tem gente que sente um pouquinho de nada, só uma cólicazinha, porque mexe no útero, mas eu senti horrores, porque porque eu não tava menstruada, então, né, eles falam que você sente mais. Mas é complicado, muito complicado. Então, vocês pensem bem antes de você colocar, não seja que nem eu, não ache que é porque você não dá certo com o remédio, não ache que é porque você não dá certo com a injeção que você deve colocar o DIU. Então, você observa, dá uma pesquisada, super pesquisada, e pra depois vocês tomarem decisão, não seja que nem eu. Mas é isso, agora depois de 1 ano e meio tá mais ou menos tranquilo. Mas quando eu coloquei, eu queria já tirar na hora, gente, de tanta dor. Mas aí eu fiquei com mais medo ainda, porque eu tava sozinha e não tinha ninguém lá pra ir comigo no momento ali, porque tava todo mundo trabalhando. E eu fiquei com medo de doer mais ainda. Então, esse é o meu relato. Eu tenho um DIU de cobre há 1 ano e meio
E o DIU de cobre, ele dura até 10 anos. Então, se você quer colocar um dia, dar uma pesquisada, ver médica, pergunte, gente, quantas vezes for necessário, porque médico tá pra isso. Porque tem uns médicos que não estão nem aí pra gente, mas a minha experiência com o SUS foi isso. E não foi no hospital, porque tem clientes minhas que não colocaram na mesma cidade, mas colocaram em outra. Que dizem que foi no hospital, tudo certinho. Tem umas que até sedaram pra colocar e não sentiu exatamente nada. Ficou uma noite lá no hospital e tudo. Aqui foi num consultório normal, porque é pelo SUS, né? Tipo, acho que é AMI que chama aqui. Daí foi assim que eu coloquei. Então vocês prestem bem atenção, corre atrás de informação. E esse é o meu relato. Daí se você tiver alguma dúvida depois, daí você coloca na caixinha bem embaixo, que daí eu respondo vocês, tá bom? Muito obrigada, compartilha esse vídeo com a amiguinha, porque pode ajudar. E ajuda a fortalecer. Se inscreva no canal, dá seu like, dá seu comentário. E é isso. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Obrigada, gente.